Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Orejuela. Será que é viável pensar em uma volta do lateral direito que assim, está totalmente sem espaço no Atlético Paranaense, pode ser devolvido ao São Paulo? Quero falar com vocês também sobre um zagueiro que foi, no caso, especulado na Raposa, que de acordo com o portal está na mira do Cruzeiro para essa temporada. Quem é esse atleta? Será que poderia ser uma boa opção? Quero falar também com vocês sobre a alteração na data entre o jogo de Cruzeiro e CRB, que está previsto para ser no Mineirão essa partida. Quero falar aqui com vocês as novidades e sobre um meia, que na minha opinião, que está lá no futebol italiano, poderia ser uma boa alternativa para a Raposa, ele que tem interesse de voltar ao futebol brasileiro e que na minha opinião poderia ser esse camisa 10, né, da Raposa para a disputa da Série B. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 700, então conta aí com a ajuda de todos vocês. Eu pedi também para se inscrever no nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Eu vou deixar aqui aparecendo um card e também está aqui abaixo na descrição. O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no meu vídeo de hoje mais cedo. Caso você não tenha assistido, recomendo você ir lá dar uma olhada. Bom, primeiro é para o Beni, ele que é lá de Zona Sul, em São Paulo. Muito obrigado, um salve para você. Foi um dos primeiros a comentar. E o outro é para a Elidiane, que no caso foi uma das primeiras também. Muito obrigado, um salve para você. Caso você queira aparecer aqui no meu vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar por volta das 7h30, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Mas antes de darmos sequência aqui no vídeo, tem um recado super importante para vocês. Caso queiram fazer uma renda extra, né, e com a BR4Bet, caso de apostas esportivas, com várias partidas bem interessantes nessa quinta-feira agora, no período da noite, né, como por exemplo, pela Libertadores, tem alguns jogos interessantes que eu deixei aqui aparecendo na tela para vocês. Corinthians e Always Red pagando R$1 e 8 centavos a cada real apostado. Tem também aí no caso Atlético Paranaense e Caracas, R$1,20 na vitória do Furacão a cada real apostado. Tem Vasco e Brusque pela Série B, R$1,85 na vitória do Vasco, além também de Boca Juniors e Deportivo Cali, R$1,40 uma vitória dentro de casa do Boca. Então vou deixar aqui o link abaixo na descrição da BR4Bet, também no primeiro comentário fixado, além também do QR Code, então corre lá, você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Bom, quero começar o vídeo falando sobre a alteração no horário entre Cruzeiro e CRB, válido aí pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde assim, inicialmente essa partida estava prevista para ser terça-feira às 9h30, um horário assim bem ruim, né, ainda mais por ser uma terça, e agora mudou para quarta-feira, dia 8, no caso às 7 horas no Mineirão. Poderia ser um pouco mais tarde esse jogo, eu acho 7 horas muito cedo, né? Ainda mais também sendo numa quarta-feira, nem acho que teria muita diferença assim para ser numa terça ou numa quarta, no caso para nós torcedores, na terça ainda mais por ser mais tarde, às 9h30, porém o Cruzeiro pediu no caso essa mudança, por conta de shows que vai ser realizado no Mineirão esse final de semana, e para fazer a desmontagem do palco e tudo mais, levaria um tempo maior, então para o Cruzeiro ter o gramado também 100%, como gostaria, vai ser adiada essa partida para dia 8, quarta-feira, no Mineirão, expectativa também de casa cheia, depois do Cruzeiro fazer 2 jogos seguidos fora de casa, nessa sexta-feira contra o Criciúma e depois na outra sexta também no jogo contra o Operário, depois voltando a jogar em casa novamente contra o CRB, né, um jogo aí que a expectativa é de casa cheia, também no Mineirão. Enfim, essa que vai ser no caso o jogo válido pela 11ª rodada da Série B. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o lateral direito Orejuela, onde assim, ele que deve estar indo de volta de empréstimo para o São Paulo, isso por conta assim, do jogador não estar conseguindo ter um ritmo de jogo pelo Atlético Paranaense, e a grande questão agora é saber se o Furacão vai devolver o jogador, se vai conseguir isso por meio de contrato, até porque vai lembrar, inicialmente ele tinha sido emprestado pelo São Paulo ao Grêmio, e pelo Grêmio ele fez 8 partidas e conseguiu ainda repassar esse mesmo empréstimo para a equipe paranaense, e por lá ele fez apenas 6 partidas, não está conseguindo ter uma sequência, teve muitos problemas musculares e tudo mais, o que impediu dele ser titular no Atlético e também no Grêmio, sendo que ele era muito melhor do que os titulares da posição, muito por conta dessa questão física. E assim, por conta dele ser devolvido de empréstimo ao São Paulo, será que poderia ser viável ao Cruzeiro? Até por conta que eu já trouxe uma notícia para vocês do próprio Globoesporte.com, falando que o Cruzeiro vai buscar no mercado um volante e um lateral direito, além também de um atacante. 3 jogadores aí, um meio campista ofensivo, um lateral direito e um atacante. Aí, 3 opções
para o meio da temporada, que reabre a janela no dia 18 de julho. Então tem que ver se, no caso, como que tá essas condições físicas dele, porque eu tenho certeza, o Orejuela seria titular absoluto aqui no Cruzeiro, ainda mais jogando nesse esquema com um ala direito, tendo mais liberdade, que o Paulo Pezzolano gosta, eu acho que daria muito certo. Mas se ele não conseguir jogar, não vai adiantar nada, né? Se ele vir aqui fazer 8 partidas no restante do ano com um salário muito alto. Ele que foi vendido ao São Paulo no início da temporada de 2021 por conta do bom desempenho em 2020 pelo próprio Grêmio, naquela oportunidade 31 jogos e um gol marcado. Foi vendido ao São Paulo por mais de 13 milhões de reais, não conseguiu ter uma sequência por lá. E se o Cruzeiro quisesse pegar ele de empréstimo, eu tenho certeza que o São Paulo iria cobrar algo próximo ali de, no caso o Cruzeiro teria que pagar, né, parte do salário do Orejuela, de 100 até 150 mil reais por mês. Então teria que ver se compensaria isso tudo por um lateral direito que ainda por cima, né, não está conseguindo ter uma sequência nem no Grêmio, nem no Atlético Paranaense e nem no São Paulo nesses últimos um ano e meio. A última temporada que ele teve com uma sequência boa foi em 2020 pelo Grêmio, igual eu falei para vocês, e também em 2019 pela Raposa, onde mesmo apesar daquele rebaixamento, ele fez 35 partidas com 2 gols marcados e uma assistência vindo do Ajax da Holanda. E você, o que acha sobre o Orejuela? Acha que poderia ser uma boa opção? Como que você vê essa parte física aí do colombiano? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O último assunto desse vídeo é sobre um jogador que, ao menos na minha opinião, poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro como opção de camisa 10, né? Já trouxe aqui para vocês o Orejuela, que na minha opinião, se tivesse em boas condições físicas, eu traria para ser esse reforço na lateral direita e esse camisa 10. Qual que é a expectativa do Ronaldo? Será que vai ter uma grande contratação? Enfim, eu tô trazendo aqui alguns nomes que eu acho que poderia ser uma boa opção. Já trouxe alguns mais jovens, promissores aqui no canal. Inclusive na tela final vou deixar algumas outras sugestões para vocês, que é a respeito do Daniel Bessa, jogador de 29 anos de idade, que atualmente está lá no futebol italiano, no Hellas Verona, indo para sua segunda temporada consecutiva por lá. Já teve diversas outras passagens também, que eu vou comentar com vocês agora há pouco. Ele que, no caso, joga no futebol italiano há vários anos, tá? Ele ficou quase 10 anos seguidos por lá, antes de voltar ao Goiás no início da temporada de 2020, quando a equipe estava também na Série A naquela ocasião. Por lá ele não chegou a terminar o Campeonato Brasileiro e tudo mais, jogou apenas no caso, uma parte ali do Campeonato Estadual e uma parte também do Campeonato Brasileiro. Foram 23 partidas com 5 gols e uma assistência. É um jogador muito diferenciado, você via isso no Atleta, porém assim, não conseguiu ter essa sequência maior e depois disso acabou voltando ao futebol italiano pelo Hellas Verona e desde quando ele voltou, né, até aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, já soma 44 partidas com 1 gol e 4 assistências. Ele que tem jogado um pouco mais recuado, porém, na minha opinião, se ele viesse para ter um salário ali perto do que o Cruzeiro pagaria para um camisa 10, acho que uns 120, 150 mil, que tem sido o teto máximo, né, que o Ronaldo tem pago para os jogadores, tirando o Rafael Cabral, que aí é outra história. Eu acho que poderia sim ser uma boa opção. A grande questão é saber, né, se ele aceitaria voltar para um valor tão abaixo desse, já que lá no time do Hellas Verona não acho que ele deve estar ganhando menos do que, sei lá, 25 mil euros, que já é o equivalente hoje a quase 110 mil reais, né? Então esse poder em relação ao euro, à libra, o Cruzeiro acaba perdendo bastante, assim como os outros times do futebol brasileiro. Eu acho um bom jogador, já teve passagens pela Inter de Milão, jogou também, no caso, muito tempo no Hellas Verona, foram mais do que 4 temporadas por lá, e no Genoa da Itália também, nas temporadas de 2017, 2018 e 2018-2019, onde inclusive ele fez 36 partidas, 1 gol e 5 assistências na primeira divisão do campeonato italiano. E você, o que acha? Mas enfim, o que você acha assim, sobre o Daniel Bessa, que lembrando também na Série B, o Grêmio já demonstrou interesse nele. Claro que o Grêmio está numa situação financeira até porque melhor do que a Raposa, mas se o Grêmio demonstrou interesse que está também na Série B, não acho inviável pensar numa volta do jogador, até por conta do Cruzeiro ter, no caso, um início de temporada bem promissor, e quem sabe fazendo um acordo para se o Cruzeiro subir para a Série A, dar um vencimento um pouco maior para o atleta, que eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você acha do jogador. Tô curioso para saber a opinião de vocês. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre um zagueiro que está na mira do Cruzeiro, de acordo com notícias lá do jornal O Hoje, que é a respeito do Lucas Gazel. Inclusive crédito pro meu irmão, o Guilherme, que tem um canal, o Goiás News, que muitos de vocês pensam que é eu, né, que faço vídeo de notícias do Goiás e tudo mais. Não, é porque nós dois somos gêmeos, idênticos praticamente. Então assim, muitos pensam que é eu lá, não, eu só faço aqui do Cruzeiro, e ele trouxe essa notícia para mim, que além do Goiás interessado no Lucas Gazel, zagueiro de 22 anos de idade da Aparecidense, o Cruzeiro também, de acordo com esse portal, tem interesse na contratação do atleta, e que no caso estaria na mira sim do Cruzeiro. Além do Cruzeiro, o CSA, o Botafogo e o América Mineiro demonstrou interesse também
na contratação do atleta. Então, diversos times, né? O Cruzeiro e o CSA sendo da Série B, o América, o Botafogo e o Goiás da Série A, que demonstrou interesse na contratação do jogador. Realmente é um atleta interessante, 22 anos de idade, que está fazendo uma boa campanha pela Aparecidense nesse ano na disputa do estadual do Campeonato Goiano e também, no caso, na disputa da Série D. Eu já tinha acompanhado algumas partidas dele em 2021, que no caso eu morava em Aparecida de Goiânia, que é do lado de Goiânia, e é onde a Aparecidense fica, né? Inclusive eu fui nas partidas da Aparecidense na final da Série D, e a Aparecidense agora jogando, corrigindo, tá? A Série C do Campeonato Brasileiro. Então realmente acho que poderia ser uma boa opção aí pro Cruzeiro, se não tivesse que pagar um valor muito alto pro jogador, ou algo nesse sentido, que assim, nessa temporada tem 14 participações até aqui, não marcou nenhum gol, ano passado 12 jogos também, ele que é revelado pela base do Red Bull Brasil e está na equipe da Aparecidense desde a temporada de 2020. O Cruzeiro que claramente está com um problema defensivo, por exemplo, na partida de amanhã diante do Criciúma, eu quero até ver como que o Cruzeiro vai, no caso o Paulo Pesolano, colocar uma opção de zagueiro, porque temos ali o Zé Ivaldo, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock. Porém, agora utilizamos os três como titular e de reserva temos apenas o Matheus Silva, que não sei porquê, não está tendo mais oportunidades, eu gostava até que do jogador, e o Wagner Leonardo, que está com problemas musculares e não vai poder jogar. Então, na minha opinião, se tivesse vindo, por exemplo, o Lucas Gazel, poderia ser uma boa, mas eu vejo que está faltando espaço aí para os jogadores da base. O Pedrão, o zagueiro da base, subiu para fazer, no caso, a primeira participação dele no time principal. Não sabemos se ele vai jogar ou não, mas viajou com a delegação. Porém, zagueiros igual o Everton, da base do Cruzeiro, que toda semana é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 e não seria útil para o Cruzeiro na Série B, eu acho que poderia ajudar bastante. E também, no caso, o Paulo, tá? O Paulo e o Everton, na minha opinião, já mereciam estar tendo oportunidades no time principal do Cruzeiro há muito tempo. Então, vamos ver como que vai ser o Cruzeiro em relação ao mercado, que pelo menos de acordo com o Globo Esporte, o Cruzeiro estaria monitorando nesse momento principalmente um lateral direito, um meio ofensivo e um atacante. Porém, se surgir uma possibilidade de contratação de um defensor, igual o Lucas Gazel, que é bem jovem, né, 22 anos de idade, na minha opinião também poderia ser uma boa alternativa. E você, o que acha a respeito do jogador? Prefere assim dar oportunidades para os atletas da base? Tô curioso para saber a opinião de vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, como eu havia prometido, tá? Esse vídeo aqui de hoje de manhã, onde eu falo sobre o Everton Ribeiro, onde eu perguntei pro Nicola o que tem de verdade nessa história que o Cruzeiro teria interesse no jogador. Vai lá dar uma olhada aqui que o jornalista disse. E também no vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre opções de camisa 10, quem são assim os nomes que já foram especulados. Eu trouxe aqui para vocês o Daniel Bessa, mas lá tem vários outros nomes, alguns jogadores mais jovens, outros em fim de contrato. Enfim, vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. E o link da BR4Bet aqui abaixo na descrição. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!